Exaltá-lo nessa noite. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos no teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Aleluia. Oh, aleluia. E céu. Aleluia. Glória a Deus, paz do Senhor, igreja. Deus seja louvado por tudo aquilo que Deus tem feito, pelas tuas maravilhas, pela grandeza dEle, pelo poder, pela autoridade que Ele tem sobre as nossas vidas. É momento de nós agradecermos a Deus, porque é um momento tão especial, é um momento tão glorioso da parte de Deus. Só do fator de nós estarmos aqui para exaltar a Deus, para glorificar a Deus, para bendizer os planos do Senhor, é algo tremendo, não é verdade? Quantas vezes nós estamos adorando a Deus, louvando a Deus, e as pessoas estão aí nos seus lares, e eu louvo a Deus assim, porque é um tempo bom, um tempo que Deus tem permitido, de nós estarmos aqui reunidos, para nós engrandecermos a Deus. Então nessa noite, eu quero ministrar ao teu coração uma palavra, e eu sei que essa palavra é uma palavra muito conhecida, mas é uma palavra que Deus colocou hoje para mim, para você, para que a gente possa ter a mesma diretriz espiritual, ter o mesmo chamado, o mesmo entendimento da parte de Deus. Nos últimos dias, nós como igreja, nós temos vivido momentos muito importantes na presença do Senhor. Nós temos assim se posicionado para buscar cada vez mais de Deus, e Deus ele tem engrandecido o nome dele através das nossas vidas, e nós temos feito muita diferença. E feito a diferença de que forma, bispo? Nós temos buscado a Deus. Até pessoas que talvez no seu lar, na sua casa, tinha deixado de ter essa comunhão em família, de ter essa comunhão, de buscar a Deus em todo o tempo, de estar na presença do Senhor, hoje está junto com a família. E eu quero agradecer a Deus, porque hoje nós podemos estar na sua casa, no seu lar, junto com você, para glorificarmos a Deus. Então eu quero ministrar uma palavra ao seu coração e trazer um nome a essa palavra, dizendo para você, você vai recuperar. E recuperar é algo que às vezes mexe com a nossa estrutura, porque quando a gente fala em recuperar, tem muitas coisas na nossa vida que a gente precisa recuperar. Às vezes recuperar a intimidade entre família, às vezes é recuperar o desejo de estar mais junto com os nossos amigos. Esses dias até eu tenho falado muito como é engraçado, né? Às vezes nós temos as pessoas tão perto de nós e às vezes tão longe, porque nesses dias nós queremos às vezes até abraçar os nossos avós e às vezes nós não podemos estar com os nossos avós. Às vezes queremos estar com os nossos familiares e não podemos estar com os nossos familiares. Às vezes queremos fazer tantas coisas, né? Mas é um tempo que Deus permite de nós reunirmos em família. E eu quero dizer uma palavra ao teu coração, amado, aonde
um homem de Deus, passou por um momento assim tão crucial na vida dele, um momento que Deus permitiu na vida dele passar por um processo, aonde diz a palavra, amado, que ele teve que, sabe, chorar um pouco, e esse tempo do choro às vezes é necessário na nossa vida, o tempo do choro da gente entender que o propósito de Deus na nossa vida não é para uma derrota, mas é para uma conquista maior. Talvez você está passando um tempo na tua vida que você está olhando para você e você está chorando este momento, achando que Deus ele não vai agir na tua vida, mas não, amado, tudo tem um propósito. Nós somos levantados nessa terra para um propósito. Deus está usando todos os propósitos na terra para que o nome dele venha a ser glorificado, e eu louvo a Deus por isso, porque é um tempo, amado, onde a igreja, os servos do Senhor têm se levantado numa ousadia tremenda para fazer diferença, para fazer a diferença debaixo da autoridade do Senhor. A Bíblia vai dizer a respeito deste homem que está lá no livro de 1 Samuel, se você tiver a Bíblia aí, no livro de 1 Samuel, capítulo 30, é um versículo muito conhecido, é um capítulo muito conhecido por todos nós, aonde Davi, ele se posiciona para recuperar a sua estrutura, recuperar a sua família, recuperar tudo aquilo que era necessário na vida dele. A Bíblia vai dizer, amado, que Davi, ele entra numa peleja muito grande, ele está voltando com seus soldados. Se você abriu comigo aí, nós vamos ler a palavra, aonde diz assim, no capítulo 30 de 1 Samuel, verso 1, diz assim: quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado a Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos, e ninguém a mataram, mas a levaram consigo, quando os perseguiram os seus caminhos. Ao chegarem a Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoa de Jeziel e Abigail, aleluias, que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos filhos e das filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me aqui o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor lhe respondeu, aleluia, e o Senhor lhe respondeu: persiga-o, e certo que você os alcançará, e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, aonde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia Davi, 400 homens continuaram a perseguição, e encontraram um egípcio no caminho, e trouxeram a Davi, e deram-lhe água e comida, e um pedaço de bolo e de figos prensados, os 2 bolos de uvas passas, e ele comeu, e redobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde você vem? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de um amalequita, do Senhor que me abandonou quando fiquei entre há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, o território que pertence a Judá. E o Neguebe e Caleb incendiaram a cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou: você pode me levar até este bando de invasores? Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, se te levarei até eles? Quando
quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando. Os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde amanhecer até a tarde. Nenhum deles escapou, como exceção os 400 jovens que montaram os camelos montaram nos seus camelos e fugiram. Davi recusou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem ovelhas, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Amém? Preste bem atenção. Em 1 Samuel capítulo 30, nós vamos aprender aqui algo da parte de Deus muito tremendo nessa passagem. Aonde Davi, amado, ele vai a uma peleja, e quando ele volta para a cidade de Ziclag, ele se posiciona e ele encontra algo na vida dele, aonde tudo aquilo que ele tinha formado, tudo aquilo que ele tinha construído na sua história, na sua vida, tinha sido destruído. Por quê? Porque quando ele está voltando para a cidade, diz a palavra que ele estava com 600 homens guerreiros, homens que estavam preparados a uma peleja, homens que estavam preparados para fazer a diferença naquilo que Deus tinha chamado eles para fazer. Então eram homens que estavam arquitetando e homens que tinham dentro do caráter daquilo que Deus proporcionou na vida deles, todas os instrumentos necessários para uma batalha. Só que quando eles chegam na cidade dele, diz a palavra que eles chegam na cidade de Ziclag, eles encontram uma cidade destruída, e aquela cidade era a cidade onde estavam todos os seus familiares, as pessoas que encontravam lá, as pessoas que estavam naquele lugar. Vai dizer a palavra, amado, que quando ele olha para aquela cidade de Ziclag, ele encontra aquela cidade incendiada. A Bíblia diz, amado, que naquele momento bate uma angústia muito grande no coração de Davi, e não só de Davi, mas de todos aqueles homens que estavam com ele, e não eram poucos, eram 600 homens, pessoas que estavam preparadas para uma batalha muito maior. Mas quando eles se deparam com um problema, a Bíblia vai dizer que eles se posicionam e eles começam a ficar irados com Davi. Eles vão se posicionar, e a Bíblia diz que eles, naquele momento, eles se posicionam e eles ficam irados com Davi. Por quê, amado? Porque Davi era um líder, ele era um líder nato, ele tinha dentro dele algo que Deus já tinha colocado como unção, como poder, como autoridade sobre a vida dele. E quando ele se posiciona ali, a Bíblia vai dizer, amado, que Davi, aleluia, ele chora amargamente. Ele se posiciona diante daquela situação e ele começa a chorar de uma forma porque ele não sabia como fazer, ele não sabia como agir. Por mais soldado que ele fosse, por mais guerreiro que ele fosse, por mais que os soldados dele, que recebiam ordem dele, tivessem as armas necessárias, naquele momento ele se sentiu uma pessoa impotente, ele se sentiu uma pessoa sem condições, ele se sentiu uma pessoa que não sabia para onde ir, não sabia para onde correr, ele não tinha nenhuma direção específica. E a Bíblia diz, amado, que ele começa a ouvir rumores entre os soldados dele, porque as pessoas que estavam no meio dele começou a dizer, olha, nós vamos apedrejar Davi, porque por causa dele nós fomos para a peleja, mas quando nós voltamos, a nossa casa foi roubada, a nossa casa foi saqueada, as pessoas que estavam ali, aleluia, já não estão mais. E a Bíblia vai dizer, amado, que ele chora, e quando ele chora, aleluia, ele se posiciona, e quando ele se posiciona, ele chama o sacerdote, e quando ele chama o sacerdote, a Bíblia diz, amado, que ele vai e ele pede ao sacerdote, porque a Bíblia vai relatar, aleluia, que ele se fortaleceu no Senhor. E quando ele se fortaleceu no Senhor, ele não se fortaleceu no homem, ele não se fortaleceu nas pessoas. Amado, deixa eu dizer uma coisa simples para você. Eu e você, muitas das vezes, nós estamos esperando na expectativa, nas coisas que vão acontecer, nas coisas que as pessoas estão dizendo, e nós estamos esquecendo daquilo que Deus já prometeu para a nossa vida. Nós estamos esquecendo da promessa, daquilo que Deus já colocou
começou e já trouxe como revelação ao nosso coração. As pessoas Deus já usou profetas, Deus já usou homens de Deus, Deus já usou a palavra dele para falar ao nosso coração de uma forma sublime, aonde ele tem promessa sobre nós. O que eu vejo aqui, amado, que muitas das vezes nós estamos como Davi, nós estamos com o nosso coração entristecido por aquilo que nós estamos enfrentando agora, mas nós esquecemos da promessa, daquilo que Deus chamou nós para fazermos. Eu vou dizer uma coisa para você: enquanto muitos estão aí abatidos sem entender o propósito de Deus, Deus está levantando homens na ousadia para fazer a diferença na terra dos viventes. A Bíblia vai dizer, amado, que ele chama, aleluia, o sacerdote. E quando ele chama o sacerdote, amado, ele não chama o sacerdote simplesmente por chamar. A Bíblia vai dizer que ele chama o sacerdote chamado Abiatar, aleluia, filho de Aimeleque. E quando ele chama esse sacerdote, oh glória, eu louvo a Deus por isso, amado, porque Davi naquela hora, olha, vem comigo você que está aqui hoje, você que está na tua casa, vem comigo para você entender. Naquele momento diz a palavra que ele larga as armas naturais. Ele larga as armas naturais. Por que ele larga as armas naturais, amado? Porque ele entendeu que aquele choro, aquele lamento, aquela situação que ele estava enfrentando, ele não ia recuperar nada na vida dele se ele estivesse nas armas naturais. Ou seja, ele podia ter tudo na mão dele, podia ter os camelos, podia ter os animais, podia ter tudo, riqueza, ouro, prata, mas aquilo naquele momento não ia resolver nada. Parece que vejo eu e você, parece que vejo a nossa história, aleluia, nós estamos enfrentando uma batalha, e essa batalha muitas das vezes, aquilo que nós temos nas nossas mãos, são armas que não vai resolver o problema, são situações que não vai resolver o problema, mas Davi vai lá e ele se posiciona, e quando ele se posiciona, diz a palavra que ele manda chamar o sacerdote chamado Abiatar, e quando ele chama o sacerdote, aleluia, ele se posiciona, e diz a palavra, amada, que ele pega a estola sacerdotal, e quando ele pega a estola sacerdotal, ele tira do corpo dele, aleluias, o que era natural, eram as armas que ele tinha, ele coloca do lado, e a Bíblia vai dizer que ele põe a estola, e quando ele põe a estola sacerdotal, ele vai na presença do Senhor, aleluia. Preste bem atenção, amado, lá no verso 7 ele diz assim: então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe, e Davi, aleluia, se posiciona. Davi se posiciona e põe aleluia, aquele colete sacerdotal. Significa que ele entra na presença daquele que tinha todo o domínio, todo o controle, todo o poder, toda a autonomia sobre a vida dele. Deixa eu dizer uma coisa para você: não adianta você pelejar ou lutar por uma coisa, amado, que talvez você está lutando nas suas armas naturais, mas quando você vai nas armas espirituais, Deus ele vem e ele começa a responder para você aquilo que é necessário para a tua vida. Vai dizer a palavra, amado, que ele se posiciona. Isso é lindo demais. Ah, meu querido, eu não sei você, mas tem uma glória de Deus hoje aqui, que está invadindo a tua casa, está invadindo o teu lar, está invadindo, aleluia, a cada cômodo aí. Eu tenho certeza que nada e ninguém vai impedir de Deus agir na tua vida. Vai dizer a palavra, aleluia, que quando ele se posiciona, amado, e ele põe aquele colete sacerdotal na vida dele, amado, preste atenção. Presta atenção, oh glória, há algo muito maior do que aquilo que a gente espera, há algo muito maior do que aquilo que a gente tem dentro do nosso coração. Talvez na nossa vida a gente está olhando para a situação, e eu quero dizer para você que é algo muito maior do que aquilo que Deus tem. Começa a tirar as suas armas naturais. Às vezes, amado, nesse momento a tua faculdade, nesse momento o teu intelecto, nesse momento as suas armas que você tem naturais não vai resolver o teu problema. Talvez dentro do teu coração você está olhando e está dizendo para você mesmo: ah, mas e agora? Eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. E Deus está dizendo: vem buscar minha presença, vem buscar o meu reino, vem buscar aquilo que eu tenho para a tua vida, amado. E eu vou dizer uma coisa simples para você: pessoas, amado, que nem estavam mais na comunhão com Deus e já está entrando novamente na presença de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus está levantando nessa terra um grande exército para fazer uma diferença. E eu vou perguntar para você: cadê o exército do Senhor? Oh, aleluia! Eita Deus! Aquele homem, ele veste armas espirituais, e quando ele veste armas espirituais, Deus estava preparando ele para algo maior, amado. E ele faz duas perguntas para Deus. Sabe o que eu vejo aqui? Ele vai direto em Deus.
ele não fica rodeando. Sabe qual é o problema muitas das vezes meu e seu? É que a gente fica rodeando. Como é que eu vou perguntar? Eu vou entrar na presença, eu vou fazer? Não, Davi vai direto na presença. Preste bem atenção que eu vou dizer para você. Há problemas, amado, que você tem que ser direto para Deus. Há problemas que você tem que falar para Deus. Deus, olha, está acontecendo isso comigo. A minha história está desse jeito, e agora o que eu faço? Davi, ele foi certo, aleluia. A primeira pergunta que ele fez, porque ele estava angustiado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Davi, ele não estava olhando somente aquilo que estava acontecendo ao seu redor, não, mas bateu uma angústia dentro dele, bateu uma ira santa dentro dele, e ele se levanta naquela ira santa. Bispo, como assim é proibido ficar irado? Não, amado, uma ira santa não. Sabe por quê? Porque ele se levanta para fazer a diferença no meio deles. Ainda que ele não tinha sabedoria suficiente para entender que Deus era Deus, ele se posiciona, aleluia, diante de Deus, porque ele sabia quem foi que chamou ele lá atrás. Havia uma promessa de Deus lá atrás, e a promessa não tinha se acabado ainda. Deixa eu dizer uma coisa para você: a promessa que Deus tem sobre você, sobre a tua família, sobre os teus, não morreu no meio do caminho. Não morreu no meio do caminho. Mas eu estou numa luta muito grande. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Toda luta é para forjar um caráter, e Deus está forjando caráter de soldados, de guerreiros diante do Senhor, de generais de guerra para fazer a diferença. Talvez você está me olhando e está dizendo: mas como assim, bispo? Deus está te levantando com uma marca maior. Você vai ter marcas aonde Deus vai olhar para você e vai dizer: olha, eu, aleluia, levantei um general, eu não levantei um soldado raso, não. Eu estou levantando pessoas que vão fazer a diferença no reino de Deus. Aleluia. Davi pergunta para ele: devo persegui-los? A segunda pergunta: irei alcançá-los? Qual era o objetivo de Davi? Davi queria perguntar para Deus e chegar para Deus e dizer para Deus: Deus, eu preciso movimentar o meu coração, eu preciso de uma direção. Eu pergunto para você: quantas vezes eu e você precisamos de uma direção? É proibido nós angustiarmos? É proibido nós chorarmos? Não, não há nenhuma dificuldade nisso. Nós somos seres humanos e nós choramos também na presença do Senhor. Mas Davi vai direto na pergunta, amado, aleluia. E Deus libera uma palavra para Davi. Oh, aleluia. Eu acho que você não me entendeu. Deixa eu repetir isso para você. Deus libera uma palavra para Davi. Oh, glória! Ei, eu estou vivendo sobre uma palavra. Eu quero dizer para você, amado, todos nós que estamos aqui, eu entendo que nós estamos vivendo a promessa daquilo que Deus já determinou sobre nós. E se nós estamos vivendo a promessa, nós não vamos morrer no meio do caminho. Ele faz uma pergunta para Deus: devemos persegui-los? Irei alcançá-los? Qual era o objetivo dele? De perseguir os inimigos que tinham levado tudo que era dele. E a segunda pergunta era simples, amado: irei alcançá-los? Talvez você está fazendo essa pergunta para você mesmo. Eu vou alcançar os meus objetivos? Eu vou chegar naquilo que Deus determinou sobre a minha vida? E a Bíblia vai dizer, amado, que Deus olha para ele e libera uma palavra. Eu quero liberar uma palavra hoje sobre você. Eu quero liberar uma palavra para você hoje, em nome de Jesus. Essa palavra é profética para a tua história, para a tua família. Eu quero liberar essa palavra ao teu coração, amado, para que você entenda tudo o que você está passando. Talvez você está olhando essa situação e está falando: olha, agora acabou, agora eu não tenho mais condições, agora já queimaram tudo, já limparam tudo, eu já não tenho mais para onde correr. Deus está dizendo assim para você: você vai recuperar tudo. Deus está dizendo para você: você vai recuperar as suas forças, você vai recuperar tudo que levaram o teu, você vai recuperar, amado. Eu tenho falado aqui, eu tenho declarado, amado, que será um ano diferente na nossa vida. E não, olha, preste bem atenção, o ano da multiplicação não termina porque alguém quer parar a igreja de Cristo. O ano da multiplicação, ele não para, aleluia, no meio do caminho, não. Ei, deixa eu ser profeta na tua casa. Eu estou dizendo para você, em nome de Jesus, amado, nada vai impedir do teu Deus, aleluia, trazer sobre a tua vida toda a recuperação necessária para que você se levante. A Bíblia diz, amado, que naquele momento ele estava com 600 homens, guerreiros, e ele vai se posicionar diante daquilo, e a palavra tinha sido liberada sobre ele. E quando a palavra de Deus tinha sido liberada sobre ele, amado, ele se posiciona. E ele se posiciona de uma forma, amado, que ele fala para todos aqueles homens que estavam ali. Mas a Bíblia vai relatar, aleluia, que havia no meio deles, amado, 200 homens
200 homens. E 200 homens que estavam naquele lugar, aleluia, exaustos, por quê, amado? E aí vem a pergunta para você: quantas vezes nós já estamos exaustos por aquilo que nós estamos vivendo? Quantas vezes nós estamos exaustos por aquilo que nós estamos enfrentando no nosso dia a dia? Aqueles homens eram guerreiros, mas nada impedia deles estarem exaustos naquilo que eles estavam passando. Diz a palavra que eles estavam exaustos, e Davi fala para eles: olha, pode ficar aí. E a Bíblia relata que 400 homens eles se levantam a favor de Davi, e eles vão para a peleja junto com Davi. E quando eles vão para a peleja junto com Davi, amado, aleluia, ele se posiciona. E aqueles homens, e preste atenção nisso que eu quero falar para você. No meio do caminho vai existir pessoas, amado, oh glória, que pensam em desistir, ou pensam que andar com você não vale a pena. E é engraçado isso, né? Sabe o que eu aprendi, amado? Que normalmente a gente encontra os melhores amigos na hora da dificuldade. Porque na maior dificuldade da nossa vida é onde a gente encontra aquelas pessoas que querem andar junto com a gente. Normalmente, amado, as pessoas que a gente acha que vai acontecer, essas pessoas somem do nosso caminho. Sabe quantas pessoas sumiram de Davi? 200 soldados. E Davi não ficou irado por causa disso. Pelo contrário, Davi falou para eles: podem ficar aí. Naquela posição que ele estava, amado, aleluias, ele se sentiu abandonado, talvez pelas pessoas que estavam ali. Preste bem atenção. Mas Davi, amado, ele se posiciona e ele fala assim: eu não vou desistir no meio do caminho. O que eu quero falar para você, amado? Ainda que deixaram você no meio do caminho, talvez as pessoas que olharam para você desistiram de você. Talvez você está aqui junto comigo nessa noite, e as pessoas que talvez você esperava que estaria junto com você, hoje não estão, te deixaram para trás, e você se sente sozinho. Davi também se sentiu assim, e ele se posiciona, mas Deus levanta os outros, que eram 400, para ajudá-lo. Diz a palavra, amado, que quando eles vão para ir de encontro, eles não sabiam onde estava. E Deus abre e dá uma estratégia muito forte para aquele homem. Qual era a estratégia, bispo? Qual era a estratégia que Deus deu? A Bíblia diz que no meio do caminho, escute isso, o inimigo deles, ele se encontra doente. E os amalequitas, eles largam aquele homem no meio do caminho. A Bíblia diz que ele estava doente, e as pessoas que estavam ali largaram ele, porque não podia mais andar junto com ele. E quando ele se posiciona daquela forma, diz a palavra, amado, que ele estava fraco, ele não tinha condições nenhuma. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em todas as áreas da nossa vida, talvez você ainda não percebeu isso, nas áreas que nós estamos enfrentando, nas batalhas, nas maiores batalhas da nossa vida, sempre Deus vai dar para mim e para você uma estratégia para nós vencermos todas as batalhas. Sabe por quê? Porque a promessa não morre no meio do caminho. Pelo contrário, Deus levanta homens e mulheres para estar junto conosco. Diz a palavra, amado, que ele encontra um homem no meio do caminho. E aquele homem está fraco de uma maneira, amado, que não tem condições. Mas Davi vai lá e começa a falar com ele, começa a dar alimentos para ele, para que ele pudesse recuperar as forças. E quando Davi começa, parece que eu vejo, amado, Davi dando alimentos, dando pasta de figo, dando alimentos para aquele homem, para fazer a diferença na vida dele de uma forma tão gloriosa, amado. E ele se levanta, ele redobra as forças, até porque ele estava 3 dias, pega aí comigo, 3 dias, aqueles 3 dias eles estavam ali, aleluia, sem condições nenhuma. Diz a palavra, amado, que naquele momento ele se posiciona, e quando ele se posiciona, Davi levanta ele e pergunta para ele o que estava acontecendo. Ele falou: olha, Senhor, nós saqueamos, nós fizemos. E Davi só escutando tudo. Davi sabia que era com ele. Davi sabia que aquele momento que ele estava enfrentando era com ele. Mas ele se posiciona, e quando ele se posiciona, Davi pergunta para ele: para onde foram esses homens? Para onde eles foram? Diz a palavra, amado, que aquele homem vai e pergunta para Davi: Davi, olha, eu até relato para você, mas você faz uma aliança comigo. Você não me entrega para os homens, você não me entrega para que eu não possa morrer. E Davi não entrega ele, mas ele entrega aqueles homens naquele lugar. E ele entrega, quando ele entrega aqueles homens naquele lugar, diz a palavra, amado, que ele se posiciona. E quando ele se posiciona, diz a palavra que Davi vai de encontro, aleluia, àqueles homens. E quando Davi chega, Davi olha aqueles homens e vê aqueles homens, sabe o que? Fazendo o que? Festejando. Preste bem atenção, amado.
Talvez você está olhando assim, você está olhando toda essa situação, você está olhando para você está dizendo, tem pessoas inclusive festejando ao meu favor, tem pessoas que estão aí preparando todas as festas, estão preparando tudo, e eu às vezes não consigo, aleluia, festejar, eu estou irado dentro do meu coração, a minha história parece que não anda, parece que a minha vida eu não vivo mais o milagre de Deus, e diz a palavra, amado, que Davi quando chega lá, percebe que eles estão festejando, mas tem uma estratégia de Deus aqui. Quando aquelas pessoas estão com as mulheres, os filhos, a Bíblia diz que os jovens, os homens não, mas todos eles estavam ali, diz a palavra, amado, festejando. Por quê? Porque tinham saqueado tudo aquilo que era Davi, ou seja, tinha roubado tudo aquilo que era de Davi, mas Davi estava sobre o quê? Sobre a palavra. E quando ele estava sobre a palavra, amado, ele não estava sobre as pessoas que estavam falando para ele, você não vai conseguir, você não vai atingir os objetivos, você não vai chegar naquilo que você tem como objetivo. Não, ele estava sobre uma palavra, e a palavra não era de qualquer homem, a palavra era do próprio Deus, porque Deus tinha falado para ele, pode perseguir, porque você vai alcançar, você vai trazer de volta todos os teus. Deixa eu dizer uma coisa, aleluia, ao teu coração, Deus vai mudar a tua história de uma forma sobrenatural. Se você entender que Deus é Deus na tua vida, Ele vai colocar nas tuas mãos tudo de volta. Eita, e não é somente as coisas que roubaram de você, mas vai ser uma porção dupla para a tua vida, para que você possa entender que há um propósito de Deus em tudo na terra. Deus está dizendo para você que você não vai passar e não vai perder aquilo que Deus coloca. As pessoas podem até estar festejando por falta de entendimento. As pessoas que não têm entendimento podem dizer, agora eu vou ver a derrota dele, agora eu vou ver a derrota dela. Sabe por quê? Porque as pessoas não têm entendimento. A Bíblia diz assim, alegre-se com quem se alegra e se entristeça com quem está triste. O que significa isso, amado? Que quando eu vejo uma derrota do meu irmão, eu não posso ficar alegre, pelo contrário, eu tenho que me entristecer e junto com ele, levantar ele na ousadia, no poder e na graça. Então aprenda uma coisa, amado, eu costumo dizer aqui na igreja, dar é dom de adquirir riqueza. Muitas das vezes as pessoas não compreendem essa palavra, porque não tem a visão de Deus, não tem a graça de Deus, não tem o entendimento daquilo que Deus determinou. Mas Davi ali naquele momento, ele está com a força dele redobrada. Sabe por quê? Não é porque ele somente estava com 400 homens, não, ele estava com a força redobrada, porque sobre a vida dele havia uma unção e uma diretriz espiritual. Se você está sobre uma diretriz espiritual, entenda, Deus vai te levantar no poder, na autoridade, e você vai conquistar a terra daquilo que Deus determinou sobre a tua vida. Oh, aleluia. Ei, você pode até pensar nos seus olhos, na tua mente, no teu coração, que eles estão já festejando a sua derrota, mas deixa eu ser profeta para você. Mal sabe eles que você está chegando diferente. Mal sabe eles que você está chegando diferente. Tem lugares que você ainda não pisou, que você vai conquistar. Tem lugares que você ainda não viveu, que você vai viver. Aleluia. Ei, quando você tem uma palavra que é liberada ao teu coração, amado, aleluia, Deus, ele traz a excelência dele. A Bíblia diz que aqueles homens passaram, pega isso aí, eles passaram a noite inteira dançando, pulando, festejando. A minha Bíblia vai dizer, aleluia, que o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria do Senhor. A Bíblia diz que aqueles homens festejaram a noite toda, a noite inteira. Davi ficou quietinho, só olhando, presta atenção nisso. Davi ficou a noite inteira só observando, mas quando chegou o sol, quando levantou o dia, a Bíblia vai dizer que Davi vai lá e derrota eles. Deixa eu dizer uma coisa para você. O inimigo da tua alma, ele não tem condições de tocar em você ou de mexer naquilo que é teu. Não, acho que você não me entendeu. O inimigo da tua alma não tem condições de tocar em você nem nas tuas coisas, porque ainda que ele está brincando com as tuas coisas, está na hora dele devolver para você. Aleluia, está na hora dele devolver para você, porque o que é teu ninguém pode roubar. O que é teu Deus já destinou para você. O que é teu Deus traz na tua mão. A Bíblia diz, amado, que Davi espera aqueles homens passarem a noite inteira naquela peleja, aleluia, dançando, festejando, bebendo, fazendo tudo que era necessário. Só que de manhã, quando eles estavam cansados, Davi se levanta com os seus soldados e vai contra ele e derrota todos eles naquele lugar.
Eita, Deus é estrategista. Você pode estar passando por um tempo de situação que os inimigos estão se levantando e tentando destruir a tua família, mas Deus está te levantando na oração, no poder, na graça, para manifestar a graça dele sobre a tua vida. A Bíblia vai dizer lá no verso 18, que Davi recuperou tudo. Uau! Eu acho que você não me entendeu, deixa eu repetir. Uau! Davi recuperou tudo. Ei, pega aí você que está aí. Davi recuperou tudo. Eu não sei se você está me entendendo. Tudo que parece que está perdido na tua vida vai voltar em dobro para a tua vida. Davi recuperou tudo e ele começa a destruir todas aquelas pessoas que roubaram tudo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está levantando um exército com sabedoria, com inteligência, para conquistar a terra da qual Deus prometeu para todos aqueles que entendem quem é a palavra. Oh, aleluia! E Davi vai e recupera tudo. No verso 19, novamente ele fala assim: Davi recuperou tudo. Aleluias, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa simples para você. Tudo que parece que está destruído não está. Tudo que aos seus olhos tem parecido que a situação tem sido oposta, não está. Porque Deus está trazendo de volta, amado. Preste atenção, se você está num tempo que você está descansando, glória a Deus por isso, descanse mesmo. Porque quando você voltar, você vai dizer: ai meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer? Vou ter que trabalhar dia, vou ter que trabalhar à noite, vou ter que trabalhar sábado, vou ter que trabalhar domingo, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Se prepare, é um tempo de Deus cuidar de você, para quando você voltar mais forte, e a grandeza dele se estabelecer sobre a tua vida. Oh, aleluia, preste bem atenção nisso. Aleluia, levou um tempo para Davi alcançar aqueles homens. Escute isso. Mas quando ele recuperou tudo. Não ficou nada para trás. Diga comigo: não ficou nada para trás. Aleluia. Quem tem promessa não fica para trás não, meu amado. Quem tem promessa vai viver o sobrenatural de Deus. Quem tem promessa vai viver a grandeza de Deus. É só um tempo. É só um tempo. O tempo da angústia às vezes acomete em todos nós. Tem dias que a gente pensa assim: meu Deus, e agora? Como que nós vamos fazer? De que forma nós vamos fazer? Mas entenda uma coisa: nós não estamos sobre a palavra de homens que estão dizendo que nós vamos ser destruídos, não. Nós estamos sobre a palavra daquele que é o Criador dos céus e da terra, que destinou e trouxe a excelência dele sobre nós. Quando você entende que é uma promessa da parte de Deus, amado, aleluias, você se posiciona diante do reino. E vou dizer mais para você, vem comigo. Vou dizer mais para você. Diz a palavra, amado, que quando ele recupera tudo, ele volta. E quando ele volta e ele vai para a casa dele, ele volta. No meio do caminho ele encontra aqueles 200 homens que tinham abandonado ele. Aleluia. Você está comigo não? Diz a palavra, amado, que ele olha aqueles 200 homens. Alguns soldados que estavam com ele falam assim: epa, nós não vamos dividir não. Os soldados que estavam com ele falaram assim: não, nós não vamos dividir não. Sabe o que eu acho impressionante de Davi? Isso eu acho lindo da parte daquele homem. Sabe por que Deus honrava Davi, amado? Sabe por que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus? Sabe por que a grandeza de Deus se estabelecia sobre ele? Porque ele não estava preocupado com as coisas materiais. Não estava. Ele tinha a mente dele voltada para Deus. E Deus, assim, no meio do caminho, aqueles homens começaram a dizer aos outros soldados, os 400 que foram com Davi, disseram para ele: olha, nós não vamos dividir não, esses 200 não fizeram nada. E Davi olha para eles assim e fala assim: ei, pode parar. Se Deus nos deu de volta tudo que nós almejamos e deu para nós em dobro, esses 200 não vão ficar de fora não. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus nunca vai colocar nada na tua mão que você não possa compartilhar com outros. Deus nunca vai colocar nada na tua mão que você não possa compartilhar com outros. Sabe qual é o segredo de Deus? É que quando você se torna um semeador diante do reino, Deus não deixa faltar nada para você. Deus não deixa faltar nada para você quando você está na presença dEle. Eu aprendo algo muito importante da parte de Deus, amado. Aonde Deus ele tem tratado conosco de uma forma sublime, amado. E eu vou dizer uma coisa para você: a luta pode estar grande, a dificuldade pode estar grande, mas permaneça firme na presença.
Davi teve outras palavras que vieram contra ele, pessoas que não quiseram mais nem andar com ele, mas ele permaneceu firme. Vou dizer uma coisa simples para você: Deus não precisa dos fracos, Deus precisa de pessoas que têm a ousadia de fazer a diferença. Deus precisa de pessoas que sabem, aleluia, fazer aquilo que Deus determinou na sua vida. Vou dizer mais para você: não pare no meio do caminho não. Davi podia parar no meio do caminho e falar assim: olha, vou recomeçar de uma forma diferente, mas ele não entendeu isso. Ele entendeu que ele precisava fazer algo sobrenatural na vida dele, porque ele não podia deixar para trás aquilo que Deus tinha colocado na mão dele. Deixa eu dizer algo profético para a tua vida: não pare, não tenha dúvidas naquilo que você está vivendo hoje, amado. Para pensar comigo, porque tem um monte de cristão hoje no meio do caminho, amado, que está até com dúvidas. Olha, o que eu vou fazer, de que maneira eu vou fazer? Eu estou sendo profeta para você: não fique com dúvidas no teu coração, amado. Sabe por quê? Porque se a palavra de Deus foi liberada sobre você, você não pode ter dúvidas, que nem a onda do mar, vai e vem. Não, Deus, ele tem uma promessa, e essa promessa ele vai cumprir na tua história e na tua vida. Não vai ser nenhum vírus, não vai ser nada que vai atrapalhar do crescimento daquilo que Deus já determinou sobre a tua vida. Oh, talvez você não entendeu, mas a última palavra vem dele. A última palavra vem de Deus. O problema é que a gente está se firmando às vezes naquilo que nós estamos enxergando hoje, e Deus está dizendo para você: a última palavra é dele, a sentença é dele, a palavra é dele, amado. Filipenses 4 verso 19 diz assim: e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas. Uau! Eita, olha, eu não sei se você entendeu, eu não sei se você me entendeu. Deus é dono de tudo, ele tem tudo nas suas mãos. Por isso que quando Filipenses 4:19 diz assim: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas. Uau, pega isso aí, pega isso aí. Deus vai suprir todas as suas necessidades. Mas bispo, olha, o senhor fala assim porque o senhor não está na minha situação. Eu preciso estar. Quem é que está na sua situação? É Deus ou é o homem? Ou é as pessoas que estão ao seu redor? Eu tenho falado para você, é o ano da multiplicação. Deus, ele estabelece realidades na nossa vida, e se você está preparado para isso, amado, você vai viver as grandezas dele sobre a tua história, sobre a tua vida. Você vai viver o sobrenatural de Deus. Aleluias. O que eu quero de você nessa noite, que você, em nome de Jesus, acesse o que Deus já liberou sobre a sua vida. Está preparado para isso? Você está preparado para, aleluias, para acessar o que Deus tem sobre você? Se você está preparado para acessar o que Deus tem sobre a tua vida, amado, não fique olhando ao contrário daquilo que você está enxergando nos seus olhos. Não, olhe para você e entenda, amado, não tenha dúvidas no seu coração, porque o teu amanhã pertence a Deus. Entenda, amado, que a última palavra vem dele. Dele vai trazer a excelência sobre a tua vida. Deus está dizendo para mim e para você, amado, que nós vamos recuperar tudo. Tudo. Se você não percebeu, até a sua família você está recuperando hoje. Como assim, bispo? Você está ficando em casa. Até isso Deus está recuperando. Os seus negócios, Deus está trazendo sabedoria para você lidar com eles. A tua vida parece que está totalmente diferente, mas você não está entendendo. É um tempo de você pensar um pouquinho e analisar aquilo que Deus está colocando na vida de vocês, e manifestando a graça dele sobre vocês. Mas Davi, ele não se posicionou à toa, pelo contrário, amado. A Bíblia vai dizer que quando ele recupera tudo, ele compartilha com todas as pessoas que estão diante de Deus, na presença de Deus. Você está preparado para isso? Você está preparado para desenvolver algo sobrenatural na tua vida? Talvez você está vivendo coisas tão pequenas na tua vida, que dentro do teu coração você está achando que já acabou. Mas eu estou sendo profeta hoje para você, dizendo para você que Deus está entrando hoje na tua casa, no teu lar, e dizendo para você: você vai recuperar tudo.
você vai recuperar tudo. Há um propósito de Deus na tua vida. Há um propósito de Deus na tua vida, aonde Deus vai se manifestar sobre você. Nada, amado, vai impedir de Deus agir na tua vida. O Espírito de Deus, Ele quer agir de uma forma sobrenatural em você. Ele quer agir na tua história de uma forma sobrenatural. O Senhor, Ele tem algo bom para fazer na tua história. E tudo aquilo que você se posicionou diante de Deus é para você viver o sobrenatural. Eu quero fazer uma oração com você nessa noite. Uma oração que talvez é muito simples para você, mas é uma oração que traz você à presença de Deus, dizendo para Deus: Deus, me perdoa pelas minhas atitudes, me perdoa pelo meu pensar, me perdoa pelo meu agir, me perdoa por as coisas que fiz e desagradou o teu altar. Me perdoa por tudo aquilo que fiz ou procrastinei nessa vida, que o Senhor já tinha me dado e eu às vezes tomei outras diretrizes. Mas eu quero, Senhor, nesta noite, voltar aos seus caminhos e ser um adorador. Porque eu sei, Deus, que o Senhor é poder, que o Senhor é autoridade. Traga, Senhor, sobre mim, Pai, a tua excelência, porque eu vou viver o sobrenatural. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Se você está aqui nessa noite, oh, aleluia, olhe para a pessoa que está do seu lado, olhe para a pessoa que está à frente de você, que está atrás de você, diga para ele ou para ela: olha, Deus é bom demais. Olhe para ele e fala assim: ó, nós vamos recuperar tudo, nós estamos unidos, nós vamos recuperar tudo, porque Deus é controle na nossa vida. Deus tem algo maior para fazer na nossa vida e nós não vamos ficar aqui olhando a situação e achando que já perdemos tudo. Não, há uma guerra sim, mas essa guerra só tem um que vence. O nome dele é Jesus. É ele que traz a excelência sobre nós. Vamos adorar a Deus.
tudo pra mim, és tudo pra mim, és o Alfa e o Ômega, o início e o fim, és tudo pra mim, és tudo pra mim, és o Alfa e o Ômega, o início e o fim, és tudo pra mim, és tudo pra mim, és o Alfa e o Ômega, o início e o fim, és tudo pra mim, és tudo pra mim, és o Alfa e o Ômega, o início e o fim, és tudo pra mim, és tudo pra mim, Alfa e Ômega, o início e o fim, és o ar que eu respiro, és tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus, és o Alfa e Ômega, o início e o fim, és o ar que eu respiro, és tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus, és o Alfa e Ômega, o início e o fim, és o ar que eu respiro, és tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Aleluia. Aleluia. Vamos agradecer a Deus por mais uma noite na presença dEle. Quero agradecer a você por nos receber no seu lar. Que o Senhor te guarde, abençoe a sua família, zele por você. Guarde a cada um segundo o propósito dEle. E preste atenção. Não fique com a tua cabeça baixa diante da situação. Levante ela. Faça como Davi se fortaleceu no Senhor. E assim Deus honrou a vida dele. Faça assim com a sua mão. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam em cada vida, em cada coração. E todo o povo abençoado diga amém. Glória a Deus. Fique em paz. Que o Senhor te guarde em nome de Jesus.